Se você, protestante, fica falando tanto de só a escritura, fica só batendo nessa tecla, fica falando que apenas a Bíblia basta, fica falando que a igreja católica é uma igreja mentirosa, tantas mentiras vocês contam, tudo baseado nas escrituras, saibam que essa Bíblia que seu pastor carrega embaixo do braço dele, só é possível de ser preservada graças à igreja católica, a igreja que vocês tanto criticam. Eu vou apontar aqui 3 problemas com o argumento desse rapaz. O primeiro problema é o seguinte, vamos aplicar a lógica dele à antiga aliança? Ele está dizendo o seguinte, se uma comunidade ou alguma instituição reconhece quais são os escritos canônicos, recebe os escritos que são inspirados por Deus, essa comunidade, então, passa a ter o direito exclusivo de interpretar corretamente esses escritos e passa a ter, inclusive, uma autoridade igual ou até mesmo superior a esses escritos. Mas, veja bem, quem recebeu as escrituras da Antiga Aliança? A quem foram confiados os oráculos de Deus, conforme Paulo fala em Romanos 3? Aos judeus? Então, a gente teria que concluir o seguinte, ninguém pode desafiar os judeus na interpretação da Escritura. Quando Jesus, por exemplo, condenava os fariseus ou os saduceus por interpretarem a Escritura de forma errada, eles deveriam ter dito o seguinte para Jesus, não, mas espera aí. Nós somos o povo da aliança, nós recebemos essas escrituras. Você não pode, de forma alguma, criticar a nossa interpretação. Mas o fato é que sim, nós reconhecemos a autoridade dos judeus para interpretar os textos bíblicos e Jesus também reconheceu. Em Mateus 23, versículo 2 ao 3, Jesus fala: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está dizendo que os fariseus eram sucessores de Moisés, que ocupavam o mesmo lugar que ele, e por isso o povo deveria fazer aquilo que eles ensinassem. Moisés foi aquele que recebeu a revelação da lei de Deus, e por isso os seus sucessores tinham o poder e a autoridade de interpretar essa lei que foi revelada por Deus e que está contida no Antigo Testamento. Mas Jesus é o novo Moisés. Ele é o Messias, o profeta semelhante a Moisés, que o próprio Moisés prometeu que viria lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19. Assim como Moisés inaugurou a antiga aliança, Jesus inaugura a nova aliança. Ele escolhe 12 apóstolos e dá a eles o mesmo poder que os rabinos, os mestres judeus, tinham. Em Mateus 16, 19, Jesus diz que dará a Pedro as chaves do reino de Deus e o poder de ligar e desligar. Essas palavras, o poder de ligar e desligar, eram usadas já nos tempos de Jesus pelos rabinos para se referir ao poder que eles tinham para fechar as portas da sinagoga, ou seja, ligar, ou abrir as portas da sinagoga, ou seja, desligar as portas para uma pessoa, para uma doutrina, ou mesmo para uma interpretação da palavra de Deus, uma interpretação da Torá, da lei revelada por Deus a Moisés. E assim como até os dias de Jesus, os sucessores de Moisés continuavam se sentando na sua cadeira, ou seja, tendo a mesma autoridade que Moisés, ainda hoje os sucessores dos apóstolos continuam tendo a mesma autoridade que os apóstolos tinham para interpretar a revelação de Deus. Esses sucessores são os bispos da igreja liderados pelo bispo de Roma, o Papa, que é o sucessor de Pedro. Então não é só porque a igreja católica preservou os textos bíblicos que ela tem o poder de interpretar a Bíblia. É principalmente porque é a igreja católica que possui os legítimos sucessores dos apóstolos. Gostou dessa explicação? Eu sou o professor Uchoa. Me segue para aprender mais. E segue também o Gustavo Neves, com quem eu estou publicando esse conteúdo.